No começo, eu vou confessar que eu até pensei que o Adriano da Nóbrega, que é o miliciano ligado ao Flávio Bolsonaro, que foi assassinado pela polícia na Bahia um tempo atrás. Eu até pensei que ele pudesse ter reagido e que seria simplesmente um confronto entre a polícia e o criminoso e que acabou com a morte desse criminoso. Só que cada vez mais está parecendo que foi queima de arquivo. Eu vou aqui falar por que está parecendo que foi queima de arquivo, mas antes, se você acha que foi queima de arquivo, curte o vídeo e comenta. Deixa um comentário, você acha que foi ou não. E se você é contra o desgoverno Bolsonaro, se inscreve no canal, é 1 segundo, é de graça e quando você se inscreve, ajuda para o YouTube mostrar o vídeo para outras pessoas. E aí mais gente fica com a verdade, porque o Bolsonaro, a gente sabe, joga com a mentira. Então aqui a gente leva a verdade para as pessoas. Agora vamos falar sobre a morte do Adriano da Nóbrega. Para quem não sabe ou não lembra, o Adriano da Nóbrega é um miliciano, bandido, acusado de mais de 20 assassinatos, chefe da milícia escritório do crime, tem várias ligações com Flávio Bolsonaro e com Fabrício Queiroz. As empresas do Adriano da Nóbrega, uma pizzaria e um restaurante, elas fizeram depósitos para o Queiroz. Depósitos, um de 45 mil e outro de 29 mil, se eu não me engano. A mãe e a ex-esposa do Adriano da Nóbrega, que era esposa na época, foram empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, dinheiro público, ganhavam dinheiro. E, para piorar, quando elas foram depor na investigação sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, o Queiroz instruiu a não ir depor, a faltar no depoimento. Isso é obstrução de justiça. Em qualquer país sério, o Queiroz estaria preso por obstrução de justiça, por instruir uma testemunha a não ir depor. Mas no Brasil a gente sabe que ninguém vai preso. Pois bem, o Adriano da Nóbrega falou para o advogado e para a atual esposa que ele estava com medo de ser morto, de queima de arquivo. Ok, a esposa dele, alguns dias atrás, a polícia invadiu a casa que ele estava na Costa do Sauípe, uma casa cuja diária custa mais de R$1.000, e ele pagou 30 diárias, então são R$30.000 no mínimo que ele pagou para ficar ali. E a polícia invadiu e a esposa falou para a imprensa, falou, olha, pelo jeito com que a polícia entrou aqui, eles entraram para matá-lo, não entraram para prendê-lo. Foi uma invasão para pegá-lo e matá-lo. Mas ele fugiu umas horas antes, passaram uns dias, a polícia entrou e o matou. Eu vi a foto da casa onde ele foi cercado. Quem quiser tem a foto na Folha ou só dá um Google e coloca Casa Adriano da Nóbrega, você vai ver lá. É uma casa no meio do mato, só tem coqueiro e mato em volta dessa casa e uma área plana. Só isso, não é um lugar com várias casas, com um vizinho bem ao lado, não. Ou seja, quando a polícia chega para cercá-lo, e aí a gente está falando da polícia do Rio de Janeiro e da Bahia, e tinham pessoas do BOPE ali, a gente está falando de mais de 30 policiais contra uma pessoa. Uma pessoa que estava suspeitando que seria morto, ou seja, ele não iria reagir, porque se ele reage, é claro que a polícia, que ele acha que ia matá-lo, iria matá-lo. Ele sabia que ele não tinha chance, a única chance dele é não reagir. Tá. Nesse tipo de operação, aí quem diz não sei o Thiago, eu estou passando o que vários especialistas dizem e que eu li. O que acontece é o seguinte, a polícia, imagina, ele estava foragido há mais de um ano. A polícia demanda muito dinheiro público para investigar onde ele está. Porque imagina que cada delegado, cada investigador, cada policial, eles recebem dinheiro, um salário mensal e é dinheiro público. Se um delegado passar um mês só investigando esse caso e um delegado ganha R$15.000, é R$15.000 de dinheiro público que foi investido nessa investigação. Dinheiro público meu, seu, dos nossos impostos que foi empregado para essa investigação, para achá-lo com vida, porque ele é parte-chave, ele é peça-chave de outros casos, como a morte da Marielle e as rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Então, é muito dinheiro público porque são muitas pessoas que dedicaram várias e várias e várias horas durante um ano para chegar nele com vida. E aí, policiais do Rio de Janeiro com dinheiro público viajam, eles têm os salários pagos, então todo esse tempo é mais dinheiro público sendo empregado. Então imagina quantas centenas de milhares de reais não foram empregados para achar essa pessoa com vida, porque ele é peça-chave de investigações, repito. Aí o que acontece? Chegam lá, em vez da polícia usar inteligência, e a polícia tem inteligência, não vem falar que a polícia não tem, não, eles têm. Quando a polícia quer
capturar alguém com vida, é muito raro que a polícia mate essa pessoa, ainda mais quando essa pessoa está isolada num lugar onde não tem para onde correr e não é uma situação, por exemplo, numa favela onde essa pessoa, onde pode aparecer algum elemento surpresa, onde comparsas dele podem aparecer atirando, onde ele pode fugir por uma viela, onde tem montanhas. Não, é uma área plana, uma casa com um mato em volta. A polícia sabe que ele está ali. Esse tipo de ação envolve muito mais paciência para o cara ir se cansando até que ele se entregue, inclusive muitas vezes com negociação, né? Como, se entrega, vamos lá, vai, não vai acontecer nada contigo, se entrega, vai ser melhor para você no processo se você se entregar, se você não se entregar, se você reagir, você vai ficar mais tempo preso, se você atirar e ferir alguém é mais tempo, então se entrega pacificamente. Esse tipo de negociação acontece, às vezes é rápida, às vezes demora horas. A polícia fez isso? A polícia entrou atirando. Os próprios vizinhos falaram que viram a polícia, depois de pouco tempo, escutaram tiros por poucos segundos e acabou. Ou seja, a polícia entrou, atirou e ele morreu. Agora vamos supor que mesmo assim ele tenha reagido. É bom que ele não matou nenhum policial, nenhuma pessoa honesta, quem morreu foi só o bandido. Tá, mas se ele reagiu, tem alguma coisa muito errada nessa operação. Porque se ele sabia que seria morto, por que ele reagiria? Ele é um policial treinado. Ele foi treinado pelo BOPE. Ele foi treinado inclusive com dinheiro público. As armas que ele tinha com ele não são armas que condizem com um policial tão treinado. Ele tinha umas espingardas velhas. A polícia tem as melhores armas de todas. Se ele reagisse de novo, a polícia pode se esconder, continuar cercando ele e falar, olha, é melhor você negociar, nós queremos te prender. E aí ele saberia que seria preso e não morto e se entregaria. Então é muito difícil acreditar na história de que a polícia entrou lá, ele reagiu e a polícia deu 2 tiros. Ainda mais que quando a reportagem da Folha chegou lá e outras falaram que só teve um tiro disparado de dentro para fora da casa, um tiro que bateu numa parede e nada indica que ele atiraria naquela direção. O policial que deu depoimento disse que ele estava na cozinha, só que ele estava na cozinha, reagiu e foi morto. Mas a poça de sangue que aparece nas fotos, eu não vou mostrar as fotos e os vídeos aqui, dá um Google que acha, tem tudo quanto é lugar, porque são imagens fortes, sangue e tudo mais. Mas a poça de sangue está claramente ali é uma sala, não é uma cozinha. Então tem coisa errada no depoimento da polícia, tem coisa errada no que falam os policiais, tem muita coisa estranha nessa história. Agora, o mais estranho é o silêncio da mãe dele, da esposa dele, do advogado dele. Esse Adriano da Nóbrega, que ele deixou algum dossiê, ele deixou alguma prova, ele deixou alguma coisa, porque a pessoa sabe que vai ser morta e não deixa, não tem tô deixando aqui todas as provas. Até agora não apareceu nada. E se ele deixou isso com uma pessoa só, essa uma pessoa pode ser comprada ou coagida por meio da violência. Outra coisa é que quando alguém que sabia tanto sobre um esquema que envolve o filho do presidente, até o presidente, a rachadinha envolve o Carluxo, o Flávio e o Jair. O único gabinete dos Bolsonaro que não tinha nada sobre a rachadinha era o do Eduardo Bolsonaro. Até o momento não se sabe, mas os outros 3 tinha e tinha funcionários fantasmas. O caso Marielle envolve todo mundo, envolve todos os Bolsonaro, inclusive vizinhos do Bolsonaro, inclusive quem estava na Casa 58. Então, alguém que sabia tanto assim foi morto. Isso é uma mensagem muito clara para Queiroz e para outras testemunhas, tantas, são 98 do caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. É uma mensagem muito clara assim, calem a boca, não ameacem falar nada e você pode ser o próximo. Então, é gravíssimo que ele tenha sido assassinado. E mais grave ainda é o fato de a polícia, o governador do Rio de Janeiro comemorar isso, falar que nós estamos em outro patamar. Se tivesse outro patamar, teria agido com inteligência e não como um bando de troglodita que entrou lá para matar o rapaz e fim de papo. Porque, de novo, não era uma situação no meio da cidade onde a polícia está em risco. Eu entendo em situação onde a polícia está em risco, em que tem reféns, coisas assim que a polícia entra e aí o policial tá lá e ele acaba atirando. Tá,
Outra coisa é numa mata isolada, só tem aquela casa ali no meio, a polícia entra e mata alguém que era peça-chave depois de empregar tanto dinheiro. Isso é inaceitável. E é inaceitável o governador da Bahia e do Rio de Janeiro comemorarem e dizerem que foi um sucesso. Não. Sucesso é você gastar muito dinheiro público, centenas de milhares de reais numa investigação e você prender a pessoa e aí você tem uma testemunha-chave. Isso é sucesso. Você gastar centenas de milhares de reais para matar um bandido, não é sucesso. Até porque ele já não estava ameaçando mais ninguém de morte, ele ia ficar lá no interior da Bahia foragido com medo por muitos e muitos anos. Então, gastar todo esse dinheiro para matar um bandido não é nem um pouco sucesso. Todo mundo estava esperando a prisão dele, e eu mesmo estava muito tempo pensando quando é que esse rapaz vai ser preso. Porque a gente queria saber o que ele tem para falar nessas investigações. E agora, mais perigoso que isso ainda é o fato de que a polícia do Rio de Janeiro tem os celulares dele e tem tudo isso. E a gente já sabe que lá no Rio de Janeiro, essas investigações, principalmente do caso Marielle, tá com muita coisa errada, mas muita coisa errada mesmo. Por exemplo, um exemplo foi quando saíram lá os áudios, quem tá na Casa 58, quem não tá, a polícia, a Procuradoria do Rio de Janeiro, o Ministério Público, fez uma perícia em menos de 2 horas dos áudios e disse que não, que tudo que o Carlos Bolsonaro falou sobre os áudios, que quem estava na Casa 58 não era o Bolsonaro, que eles não ligaram para a Casa 58, que tudo aquilo era verdade e que o porteiro mentiu, numa perícia de menos de 2 horas. E aí depois, no dia seguinte, descobre-se que as promotoras, duas delas eram bolsonaristas assim de carteirinha. Então elas estavam sob muita suspeita nessa investigação, elas não queriam que andasse a investigação. Então, tem muita coisa errada. Eu deixo a pergunta, responde nos comentários, você confia na polícia do Rio de Janeiro que matou o Adriano de Nóbrega para manusear essas provas onde estão os celulares dele e tudo que estava ali em posse dele? Você confia? Eu, Thiago, eu não confio. Eu não confio, não nos policiais, eu não confio em quem chefia essa polícia, quem chefia essas investigações, porque a gente viu que a investigação da morte da Marielle e essas outras investigações não estão andando, não andam. A única investigação que está andando é a da rachadinha do Flávio Bolsonaro, porque o Ministério Público está indo para cima, está sob sigilo a investigação, pararam de vazar coisas sobre a investigação, porque quando vazavam muitas coisas, o STF mandou parar a investigação 2 vezes. Pararam de vazar, então essa investigação a gente sabe que está andando. Mas a morte da Marielle, que o Adriano de Nóbrega era testemunha-chave, porque ele é chefe da milícia que a matou, não está andando. E é por isso eu volto a defender aqui uma CPI das milícias, porque uma CPI das milícias pode trazer para o Congresso Nacional essa investigação e falar, agora nós vamos investigar, agora nós vamos convocar todo mundo aqui, inclusive fazer a cariação é quando um fala na frente do outro, e aí eles podem fazer perguntas um para o outro, responder, bater boca, enfim, e os parlamentares podem também fazer perguntas a eles e ver a diferença nas respostas, e podem convocar milhares de pessoas e finalmente investigar e responder quem mandou matar Marielle e ver se essa operação foi realmente queima de arquivo ou se foi pura incompetência do comando das polícias da Bahia e do Rio de Janeiro. A gente precisa saber disso porque senão esses casos vão ficar sem solução. Então, curte esse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos levar a verdade para as pessoas e vamos lutar para que tenha uma CPI investigando as milícias e a ligação dos Bolsonaro com esses criminosos aí. É isso, gente. Falou.